Boa tarde, né? E dando continuidade ao projeto, né? Eu quero apresentar o meu curso. Eu acho que mês que vem ele vai estar pronto aí para venda, né? Então vou mostrar mais ou menos aqui na tela, como vocês estão vendo aí, que eu fiz a edição do vídeo. Tem a pasta núcleo aqui, delegado de São Paulo, que é a matéria que eu estou estudando para fazer a prova daqui a um mês. Isso aqui é a pasta núcleo do concurso que eu estou estudando para fazer a prova mês que vem, porque não tem nenhum edital na praça ainda, né? E aqui fora tem algumas matérias que não estão dentro do concurso de São Paulo, mas que podem entrar no edital de outras provas do concurso para delegado. Aqui eu tenho o edital de Pernambuco, aqui eu tenho eleitoral, aqui o último concurso da polícia. Aqui foi de agente, né? Aqui é o CPP desorganizado, algumas coisas aqui que podem entrar na pasta núcleo para delegado, a depender do edital que saia, né? Aqui tem CPC, porque esse concurso de São Paulo não cai o Código Processual, Código de Processo Civil, nem Direito Financeiro, né? Aqui tem prática policial, que são as peças, né? E dentro dele tem aqui o bloco 1, bloco 2, bloco 3 e grupo 4, né? Não é bloco não, é grupo. E aqui tem todas as provas passadas de delegado, né? Tem, acho que desde 2012 para cá, né? Eu sempre faço prova para delegado, né? Faço em casa e também, quando sair de tal, eu fui para Recife e o próximo lugar que eu vou fazer a prova vai ser Ceará, né? Então já estou preparando o material do curso já direcionado para o Ceará. E também no final do ano, Polícia Federal. Então o curso que eu vou vender, ele é para Polícia Civil e Polícia Federal, né? Eu vou estudando e vou dando aula, porque os meus mentores disseram que eu preciso dar aula, então eu vou dar aula, certo? E a gente vai ter um dia na semana que vai ser o bloco de aula na lata. A gente vai pegar um assunto aqui e vai destrinchar esse assunto todinho. E na aula 2 dos princípios penais, nós iremos resolver questões antigas para delegados de polícia. E eu vou passando a tela e vou mostrando aqui. Aqui tem a prova as provas orais, né, passadas. Aqui constitucional, direito tributário, legislação específica para delegado, direito penal, parte geral, que é o que a gente vai abordar. Isso aqui é o bloco das discursivas, né? Que é bom a gente fazer uma prova discursiva por semana, né? Você lê, você vai só escrever. Enquanto não sai o edital, você só vai escrever. Você vai pegar provas antigas, provas anteriores, e você vai escrever as questões, a pergunta e a resposta. E todo dia, antes de você começar a estudar, ou após você estudar o assunto, você vai decidir esse momento que você vai estudar a discursiva, e você vai dar uma lida, porque você já vai ter escrito. Enfim, né? E vamos aqui para as peças, né? Aí tem uma peça, uma discursiva de penal, uma discursiva de processo penal e uma de legislação penal e processual penal extravagante. Vamos lá, aplicação da lei penal. Não tem prova para delegado de polícia que não caia ao menos uma pergunta da aplicação da lei penal. E os princípios da legalidade estão no artigo 1º, que você já tem que saber na ponta da língua. Lei penal no espaço do 2º ao 4º, a lei penal no espaço, quer dizer, a no tempo é do 2 ao 4º, a lei penal no espaço é o 5º ao 9º, e disposições finais do 10º ao 12º. Tem algumas coisas aqui que eu vou ter que ler, e tem exemplos também que eu coloquei aqui para ficar mais fácil de entender, né? E o princípio da legalidade. Não há lei anterior que o defina, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Referido dispositivo também está na Constituição, no artigo 5º, inciso 39. É uma cláusula pétrea. Não pode ser mudado isso aí pelo legislador, de forma alguma.
No artigo 5º, diz: não há crime semelhante anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O princípio da legalidade representa uma garantia de segurança jurídica. A segurança que somente haverá sanção penal. Sanção é uma penalidade. Se houver a prática da violação de alguma norma do Código Penal. A origem histórica do princípio da legalidade, isso não importa muito, eu nunca vi isso cair em prova, né? Eu acho melhor pular esse tópico, né? É só por desencargo de consciência mesmo. A origem remonta à Carta Magna de 1215. No entanto, o princípio da legalidade somente começou a ser, de fato, respeitado com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, do Cidadão, né, de 89. E eu estou mostrando aqui esse material para vocês verem o material, né? Verem o material e ver que tem lugares que ele foi retroalimentado, né? Isso foi um curso do Damaso que eu retroalimentei com esse carinha aqui, ó. Código Penal para concurso. Ele tem a lei, breves comentários, doutrinários, jurisprudência e súmulas também. Jurisprudência e, enfim, vamos lá. Desdobramentos do princípio da legalidade. Para alcançar a segurança jurídica, que trata do princípio da legalidade, é preciso estudar os seus desdobramentos. Princípio da reserva legal, da anterioridade e da taxatividade. Todos os desdobramentos estão contidos no próprio significado do princípio da legalidade. A reserva legal diz que deverá haver lei em sentido formal. A anterioridade determina que a lei seja anterior. E a taxatividade diz que a lei tem que ser dotada de conteúdo determinado. Ela não pode ser imprecisa. Para alcançar a segurança jurídica que trata o princípio da legalidade, é preciso. É preciso estudar os desdobramentos, né? Todos estão contidos no significado do princípio da legalidade, né? Reserva legal. Consiste na existência em lei formal. O artigo 22 da Constituição diz que compete à União legislar sobre direito penal. Portanto, a lei deverá ser federal, né? Que é a lei federal editada pelo Legislativo, né? Que diz: cabe privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Para fundo da lei complementar, poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas relacionadas nesses artigos. Então, a delegação se circunscrever a pontos específicos e não de caráter genérico, né? Outro ponto importante é que o 59 da Constituição, onde não enumeradas diversas espécies normativas, emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, delegada, decreto legislativo, resoluções e medidas provisórias. São esses os dispositivos legais, né? E resoluções. Pergunta-se qual espécie atendem à exigência da reserva legal. As únicas espécies que podem tipificar a espécie penal são a lei complementar e a lei ordinária. Pergunta-se: um tratado ou convenção internacional ratificado é confirmado pelo Brasil, pode conter tipos penais? Observação: os tratados e as convenções adentrarem no ordenamento jurídico por meio de um decreto legislativo, ratificação do decreto. Porém, para que o documento tenha efetividade, seja necessário a expedição de um decreto presidencial determinando a sua aplicabilidade. A resposta é o seguinte: não, o STF exige a elaboração de uma lei complementar ordinária feita pelo Legislativo. As definições contidas em documentos internacionais funcionam como comandos
e ordens ao legislador para que elaborem as leis. Então, são comandos que o legislador vai atender um mandado que é o chamado mandado de criminalização. Por exemplo, né, o STF entendeu que a definição de crime, organização criminosa, contida na Convenção de Palermo, era apenas um mandado de criminalização e que deveria ser utilizado pelo legislador para elaborar uma norma interna, tal como ocorreu com a lei da organização criminosa. De acordo com a Constituição Federal, não haverá medida provisória em caráter penal. Pergunta-se: é possível que a medida provisória contenha um comando penal benéfico? Benéfico, sim. E esse texto ser convertido em lei? Resposta: em regra, não haverá medida provisória em caráter penal. Porém, a doutrina e a jurisprudência entendem que é possível. E o maior exemplo disso é a medida provisória benéfica convertida em lei do artigo 32 do Estatuto do Desarmamento, que é a lei, acho que é 10.826. Está aqui. Portanto, que é a entrega da arma espontânea, né? Depois que a lei entrou em vigor, a pessoa poderia entregar a arma espontaneamente, que haveria extinção da punibilidade. Isso aí foi um decreto, né? Um decreto expedido, contendo uma norma penal benéfica e foi convertido em lei. E, por ser benéfico, é possível. Portanto, se o sujeito detém uma arma de fogo em sua casa, já comete o crime do artigo 12, que é o crime de posse irregular de arma de fogo. Se o indivíduo entregar a arma espontaneamente, haverá extinção da punibilidade. Os possuidores, conforme o artigo 32, os proprietários de arma de fogo poderão entregá-la espontaneamente mediante um recibo e, presumindo-se de boa-fé, serão indenizados na forma do regulamento, na forma do artigo 3º do regulamento, ficando extinta eventual responsabilização, né? Outro sim, o princípio da reserva legal diz que deverá haver lei em sentido formal, não se admitido emprego de analogia ou costumes para criar ou agravar punições. Tanto a analogia quanto os costumes não podem ser criados para criar, não podem ser criados para agravar punições. Porém, é possível aplicação em analogia para beneficiar, que é chamado de bonum parte, aquela enumerada a favor do agente, diferentemente do malefício do agente, né? Sentenciado. Livramento condicional, por exemplo, é um benefício cabível no cumprimento da pena. Trata-se de uma antecipação da liberdade do preso definitivo. O sentenciado cumpre pena, parte da pena na prisão e depois de preenchidos os requisitos legais, ele cumpre o restante em liberdade. O primeiro requisito é o cumprimento parcial da pena privativa de liberdade. O Código traz 3 situações: mais de um terço para o sentenciado não reincidente em crime doloso ter bons antecedentes e mais da metade para o sentenciado reincidente em crime doloso e mais 2/3 para o sentenciado em crime hediondo ou equiparado. Quais são os crimes equiparados? É o TTT. Não está aqui não, mas eu lembro. É o tráfico, terrorismo e a tortura. São os equiparados. Não é crime hediondo, são equiparados. Pergunta-se qual a fração exigida para o sentenciado primário com maus antecedentes. Resposta: trata-se de uma lacuna, pois a norma não traz a resposta. A forma de preencher a lacuna e a analogia é a única possível em bona parte, diz o STF. Por outro lado, os costumes são válidos como fontes de normas permissivas, como, por exemplo, os trotes acadêmicos, né? Que a jurisprudência os trata como exercício regular de um direito, que é uma excludente de licitude, disposta no artigo 23 do Código Penal. Os costumes também servem como forma de interpretação, conforme o artigo 223
do Código Penal que tipifica o ato obsceno e somente com a utilização do costume será possível analisar o que é ato obsceno ou não. Artigo 223. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A exposição do motivo não é interpretação autêntica, embora ela seja feita pela comissão de elaborar o projeto, explicando os pontos alterados, bem como a necessidade de ser inovado nosso ordenamento jurídico e a anterioridade. A anterioridade proíbe o que se denomina lei penal ex post facto, ou seja, após o fato criminoso. Exemplo: sujeito cometeu um crime, só que não havia lei proibindo a conduta. Logo depois da conduta praticada, foi editada uma lei. Então, ele não pode responder por esse crime. A anterioridade é exclusiva das penas, não se aplicando às medidas de segurança. Isso está errado. O STF já definiu em vários julgados que todos os princípios constitucionais se aplicam às penas e às medidas de segurança. O gênero sanção penal é dividido em pena e medida de segurança. Observação: nos termos da súmula 527 do STJ, o prazo máximo da medida de segurança é o tempo correspondente à pena máxima combinada à infração. Taxatividade. A taxatividade consiste na exigência de lei penal com conteúdo determinado. Duas consequências podem ser extraídas: proíbe-se tipos penais vagos e veda-se penas indeterminadas. Tipo penal vago é aquele cujo conteúdo é indeterminado, ou seja, não há como estabelecer antecipadamente qual é a conduta descrita pelo legislador. O exemplo vem da Alemanha nazista, que na época vigorava no Código Penal, em que um dos artigos tipificava o crime de prática de qualquer ato contrário ao sentimento alemão. Isso é muito vago, não tem como determinar o que é sentimento alemão. O crime vago é aquele cujo sujeito passivo é um ente sem personalidade jurídica. A coletividade é um exemplo de ente sem personalidade jurídica. O tráfico de drogas tem como sujeito passivo a coletividade. O tráfico, né? O consumo é o sujeito. Tipo aberto é aquele em que o legislador utiliza expressões de caráter abrangente, incluindo